Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite de quarta-feira. Vamos abrir a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24 em diante. E o tema da mensagem é dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Já imaginou o que é isso? Você dormir com alguém que você pensa que é teu amigo, que é teu inimigo. A gente vê isso toda hora, todo instante, né? Às vezes um marido que de repente se transforma num monstro, assassina a esposa. Pais que matam filhos. Filhos que assassinam os pais. Amigos que matam amigos, que traem amigos. Isso é dormindo com o inimigo. Na vida espiritual, você precisa ter muito cuidado. Então diz assim a palavra. O apóstolo Paulo falou à igreja de Éfeso e Lucas registrou: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo estava dizendo: olha, nada nesse mundo é mais importante para mim. Eu não tenho mais nenhum outro alvo. Eu não tenho nenhum outro sonho. Eu não tenho nada mais que me atraia nessa terra. A coisa mais importante é eu levar a bom termo a missão que eu recebi de Deus. Esse ministério maravilhoso de proclamar ao mundo o evangelho da graça de Deus. Mas ele diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Era uma despedida. Paulo sabia, porque Deus estava lhe dizendo que nunca mais ele teria contato com esses irmãos, que ele partiria de Éfeso e nunca mais voltaria. No versículo 26 ele continua e ele diz: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, toda a verdade sagrada, todos os mistérios de Deus, todas as minúcias de Deus. Paulo disse: eu não deixei de ensinar nada a vocês. Não estou limpo do sangue de vocês. Se vocês se perderem, se vocês se machucarem, se vocês sofrerem consequência por viver uma vida de erros, a culpa não é minha. Deus não vai cobrar de mim. A culpa é de vocês mesmo. Aí no versículo 28 ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele estava fazendo uma despedida para os pastores. Era uma reunião pastoral para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Ele não disse vigilhai. Ele não disse façam vigília. Não. Ele disse vigiai, fique atento. Olho vivo. Lembrando-vos de que por 3 anos
noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração e ao nosso espírito agora. Oremos ao nosso Deus. O homem que ouvi a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E a vida é assim. Quando nós a construímos sobre rocha, e somente os teus filhos fazem isso, quando nós cavamos uma profunda vala até chegar na pedra, e ali começamos a erguer um alicerce sólido, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir rios caudalosos que transbordam, pode vir inundações, pode vir tsunami, a casa não cai, porque ela está bem construída. Vida espiritual, se ela não for construída de acordo com as normas técnicas de Deus, chega uma hora que ela cai, chega uma hora que ela desaba, e a ruína é grande. Assim como para se construir um prédio tem que se construir segundo as normas técnicas da construção civil, da ABNT, assim é a nossa vida espiritual. Existem normas que estão aqui na Bíblia, e nós não podemos negligenciar essas normas, porque nós corremos riscos de trazer sobre a nossa vida ruínas. E por isso, meu Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos aprender de Ti, precisamos que o Teu Espírito nos admoeste dia após dia, semana após semana, culto após culto, mês após mês, ano após ano, para que a vida esteja bem construída, esteja bem edificada, porque ao longo da existência nós enfrentamos rios caudalosos. Ao longo da nossa vida, de vez em quando, vem chuvas torrenciais, chuvas que inundam, ventos que sopram com fúria. São doenças, são problemas financeiros, são crises de família, de casamento,
são problemas com filhos, é uma angústia que toma conta da nossa alma, é uma traição, é uma injustiça, é uma calúnia, é um desemprego que de repente bate à nossa porta. São situações que o pecado de Adão estabeleceu nesse mundo. São os cardos e os abrolhos. E nós precisamos estar preparados para isso, para que a casa não caia e não sobrevenha ruína sobre nós. Então que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito fale ao nosso espírito, fala ao coração do Teu povo, da Tua igreja, dos Teus santos. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo, e que aquilo que for proclamado seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, e principalmente para a edificação da Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, este momento que Lucas registrou no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo se despede dos pastores de Éfeso. Éfeso era uma igreja que naquela época ficava situada lá na Ásia Menor, num país que hoje nós conhecemos como a Turquia. E nesse momento aqui, depois de 3 anos edificando a igreja, ensinando ao povo dessa igreja, mostrando ao povo dessa igreja a verdade de Deus, os desígnios de Deus, mostrando em minúcias a verdade sagrada, o serviço de Paulo havia chegado ao fim. O Espírito de Deus disse: Paulo, o teu trabalho aqui findou. Agora você tem que se retirar desta cidade e você tem que dar continuidade ao trabalho de Deus em outras cidades, em outros países. E disse mais: você não volta mais aqui. Por isso que ele se despede: vocês não verão mais o meu rosto. É a última vez que eu estou com vocês. Mas o problema, irmãos, é que nesse momento de despedida, Deus havia revelado a Paulo que havia um perigo muito grande, que algo terrível estava para acontecer com essa igreja. Uma coisa terrível estava para acontecer com esses irmãos, que durante 3 anos tiveram o privilégio de ter com eles o maior dos apóstolos. Tiveram o privilégio de ter com ele aquele que podia lhes ensinar todo o desígnio de Deus. Então você começa a ver que mesmo que você conheça todo o desígnio de Deus, você continua correndo risco. Porque não basta conhecer, não basta apenas aprender, não basta apenas ouvir. É preciso vigiar. Qual era o perigo terrível que Deus disse: olha, vai se manifestar com essa igreja algo terrível. Olha, tem um perigo muito grande para esses irmãos amados aí. O perigo que Deus mostrou para Paulo é que dentre as pessoas que frequentavam essa igreja de Éfeso, algumas iam se levantar para tentar causar danos à igreja. Pessoas que estavam ali ouvindo a palavra, pessoas que pareciam convertidas, que pareciam crentes em Jesus, mas que assim que Paulo se retirasse, assim que Paulo desse as costas, elas iam se manifestar não como ovelhas, mas como lobos vorazes. Você já imaginou isso aqui? Quer dizer que o perigo não vinha de fora. Deus não estava dizendo: ó, cuidado, vão vir uns macumbeiros, vão vir aí um pessoal da Umbanda, vão vir aí os idólatras, vão vir aí uns ateus. Ele disse: não, eles já estão dentro da igreja, eles estão no meio de vocês. Paulo diz: dentre vós mesmos se levantarão homens. Não é homem no sentido genérico,
masculino. Pessoas, se levantarão pessoas falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele, falando coisas pervertidas, ou seja, atacando a pessoa de Paulo, atacando aquilo que Paulo ensinava, indo contra a verdade que o apóstolo Paulo proclamava. E com que objetivo elas fariam isso? Está aqui: arrastar os discípulos atrás delas. Normalmente essas pessoas que fazem isso acontece desde que a igreja é igreja, né? São pessoas frustradas, às vezes pessoas sedentas de poder, egoístas, pessoas jactanciosas, pessoas que não medem consequência para alcançar os seus desejos malignos. Às vezes gente que quer tomar o lugar do pastor, sabe, entra na igreja de mansinho, daqui a pouco ela quer porque quer ser pastor. E ela começa a tramar dentro da igreja. Se ela puder dar uma rasteira no pastor, ela dá e assume o lugar dele. Às vezes gente que quer alcançar um lugar de proeminência dentro da igreja, quer ser importante, sabe? Bom, uma série de coisas está inserida aqui. Você vê que foi a partir dessa igreja aqui de Éfeso que começaram a surgir no mundo vários movimentos religiosos. Tudo teve início nessa igreja aqui. A partir dela começaram as divisões na igreja, começaram as falsas igrejas, começaram a surgir os falsos pastores, começou a ser pregado um evangelho pervertido, um evangelho falso. Foi a partir da igreja de Éfeso. Aqui no versículo 32, Paulo diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua lei. Não, a lei já tinha sido revogada. E a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo estava dizendo: olha, não se apartem do evangelho da graça de Deus, porque esta é a única palavra que tem poder para edificar vocês, que tem poder para dar herança a vocês. Não deixe de viver essa palavra, não deixe de praticar o que eu ensinei a vocês. Se vocês não praticarem, como esse hino que nós cantamos, você está construindo a tua casa sobre areia. Se você praticar, você está construindo a tua casa sobre rocha. Tem alicerce, está bem construída. Pode vir o que vier, a tua casa não cai. Porque o evangelho da graça de Deus, irmãos, é a única palavra que tem poder para transformar um homem morto em delitos e pecados num novo homem. É a única palavra que tem poder para edificar uma família, para edificar um casamento. É a única palavra que tem poder para reconstruir alguma coisa que esteja destruída. Só essa palavra aqui. O evangelho da graça é a palavra que cura, é a palavra que dá prosperidade, é a palavra que gera a paz de Deus na tua vida, é essa palavra que produz santidade, que faz você viver uma vida santa. Ela cura, ela faz milagres. Semana passada, era 8:30 da manhã, aí eu atendi o meu celular, era o irmão Bosco. E ele: pastor, é o Bosco de Fortaleza. Ô, amado, abençoado, espera que vive. Pastor, eu tenho um testemunho para te contar. Um milagre. O senhor lembra daquele culto que o senhor fez na igreja? E o senhor disse: olha, Deus vai fazer milagres aqui no nosso meio. Já começou o primeiro comigo. Eu disse: foi mesmo, irmão? Ele disse: foi. Ele disse: olha, tem anos e anos e anos que eu e minha mulher fazemos tudo que é possível para ter um filho. Não tem jeito. Não tem remédio que dê jeito, não tem médico que dê jeito, não tem solução que dê jeito. Já tentamos tudo. E depois daquele dia, pastor, o milagre surgiu. A minha mulher está grávida. Está grávida. Veio o meu herdeiro, outro herdeiro aí pela frente. Você vê, essa palavra cura, irmão.
Essa palavra faz milagres extraordinários, mas é preciso que você ouça e que você pratique. Chega quarta-feira à noite, eu olho, está lá o Bosco sentado e a esposa dele. Chega domingo de manhã, está o Bosco sentado e a esposa dele. Chega domingo à noite, está o Bosco sentado e a esposa dele. Eu converso com o Bosco, ele me conta as coisas, eu fico observando. Eu digo, puxa vida, esse homem, ele ouve e pratica. Ele conta dos negócios, ele conta das coisas que acontecem, como é que ele fez, como é que ele não fez, como é que ele agiu. E como eu sou um homem que estou sempre atento, eu fico observando que Deus está me mostrando coisas. Então não poderia deixar de acontecer um milagre na vida dele. Não poderia deixar, né? O milagre é para quem ouve e pratica. Só ouvir, não vai ter milagre nenhum. Só ouvir e não colocar em prática, está construindo a casa sobre areia, está enganando a você mesmo. Vai ter uma hora que o rio vai transbordar, aí você vai dizer, ai Jesus, eu pensei que estava preparado e não estava preparado. O Japão construiu na costa altas muralhas de pedra, cimento, ferro, concreto, contra tsunami, capaz de resistir a uma onda de até 8 metros, porque nunca houve uma onda maior do que esse. Sabe qual foi a altura do tsunami que destruiu a costa leste do Japão agora? 10 metros. Tá vendo? Estava garantido até 8. A onda veio com 10, levou tudo. Olha a destruição que se abateu sobre aquela cidade lá. Então é preciso estar preparado, irmão. Tem que estar preparado, tem que estar com a casa bem construída. Amém? No versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha, você só pode ter a tua vida edificada, você só pode ter a tua vida bem construída, você só pode tomar posse daquilo que é teu direito, daquilo que é tua herança espiritual, se você conhecer todo o desígnio de Deus. Não é conhecer apenas algumas coisinhas de Deus. Não é conhecer apenas que Jesus curou o cego, que Jesus curou o leproso. Não é conhecer apenas que Jesus andou por cima das águas. Não é conhecer apenas que um dia ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão enorme. Não. Tem que conhecer todo o desígnio de Deus, que é o que nossa igreja faz. Essa igreja aqui, ela não faz outra coisa a não ser transmitir para você todo o desígnio de Deus, que você já existia com Deus desde antes da fundação do mundo, que você está aqui nesse mundo, que você hoje é um cristão porque Deus te predestinou para isso, que você tem uma salvação eterna que não se perde, que o teu nome está arrolado nos céus, está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, que se você não viver uma vida santa, jamais você verá Deus se manifestar em teu favor. Você pode vir a culto, você pode cantar hino de louvor, você pode ter 500 mil Bíblias, você pode fazer seminário, você pode usar expressões religiosas, abençoado, predestinado. Se não tiver vida de santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, Paulo diz, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus agir. Ninguém verá Deus cumprir promessa. Ninguém verá Deus galardoar. Ninguém verá Deus operar milagres, operar maravilhas. Por isso que ele disse: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quer dizer que durante os 3 anos que o apóstolo Paulo passou nessa igreja aqui, ele fez muito mais do que falar de salvação. Ele fez muito mais do que falar dos milagres que Jesus realizou. Não. Paulo implantou na mente, no coração, na consciência
de cada um desses irmãos as verdadeiras doutrinas cristãs. Foi isso que ele fez. Por isso eu digo, olha, que diferença hoje, né? Os pastores e os membros das igrejas no Brasil e no mundo inteiro precisam ter consciência que igreja não é um clube social. Não é clube social. Igreja não é um lugar de entretenimento, não é um lugar onde a pessoa vai para passar 2 horas de entretenimento, sair da rotina do dia a dia da vida. Não. Igreja não é isso, meu irmão. Igreja é o lugar para onde Deus envia o seu povo, para onde Deus envia as suas ovelhas, para que elas sejam pastoreadas. Isso é que é igreja. Aqui no versículo 28, veja o que ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quer dizer que o pastor, ele é o bispo da igreja. Pastor, bispo, presbítero, tudo isso são palavras sinônimas. A igreja desconhece isso, fez disso uma hierarquia. Fulano é presbítero, aquele ali é pastor e o outro é bispo, como se fossem cargos. Não, são palavras sinônimas. É como você dizer, aquele ali é mestre, esse também é professor e esse também aqui é um educador. Os 3 são professores. Eu estou falando a mesma coisa com palavras sinônimas. Aqui, ó. Agora, para que Deus constitui bispos na igreja? Para que Deus coloca pastores na igreja? Aqui. Para pastorear a igreja de Deus. De quem é a igreja? Igreja não é uma instituição humana, não é uma empresa, não é um comércio, não é um negócio que um dia o homem decidiu criar e estabelecer. Não, é uma instituição divina. Por isso eu sempre bato nessa tecla: quem põe o pastor é Deus, quem tira o pastor é Deus. Tem igreja aí que o pastor é colocado por voto. Vamos fazer votação. Sebastião quer ser pastor, irmão Geraldo quer ser pastor, Orlando quer ser pastor, Rodrigo quer ser pastor. Venham aqui, irmãos, vamos ver, vamos colocar um deles, vamos fazer uma votação. Aí entrega as cédulas, ó. Aí faz a votação. Olha, quem ganhou foi... E eles fazem a campanha. Vai de ouvido, ó, irmão, vota em mim, você sabe como é que é, né? Se eu for pastor, eu não vou pegar muito no teu pé, não, vou pegar leve. Olha, vai ser legal. Tá? Aí começa o partidarismo dentro da igreja. Não, não pode ser. Isso é diabólico, meu irmão. Isso é uma coisa demoníaca. Às vezes tira o pastor, se reúne um grupo de irmãos, aí procura o líder do ministério e diz: olha, nós não estamos satisfeitos com o pastor fulano. Não estamos gostando da maneira que ele está dirigindo a igreja lá. O cara não fez nada de errado, não pecou. Mas às vezes o pastor está dando um aperto, às vezes está dando uma exortada naqueles que são rebeldes. Aí aqueles que são rebeldes se reúnem e decidem derrubar o pastor. Isso é diabólico. Quem põe é o Espírito Santo. Quem tira é o Espírito Santo também. Por isso que o Espírito Santo diz: Paulo, chegou o teu tempo aqui em Éfeso. Acabou, você já passou 3 anos. Agora você vai para outras cidades, você vai para outros países, você vai seguir a direção proposta por Deus. Então ele disse: o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. O que é pastorear? É cuidar das ovelhas, é alimentar as ovelhas, é orientar a igreja. Pastorear é ensinar a verdade, é vigiar para que não entre na igreja heresia destruidora, para que não se intrometa no nosso meio lobos vorazes. Então era sobre isto aqui que Paulo estava exortando os pastores dessa cidade de Éfeso. No versículo 29, vamos ler o 29 e o 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. Olha, ele sabia
Ele não disse, olha, pode ser, eu sei. O Espírito Santo já me disse. Deus já me avisou que é só eu virar as costas, vão penetrar lobos vorazes que não vão poupar as ovelhas. E para a coisa ficar mais grave, e que dentre vós mesmos se levantarão pessoas, homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Você vê. Quem é que fez Paulo saber que tudo isso ia acontecer com essa igreja aqui? Quem fez ele saber? O Espírito Santo. Olha, esse era o perigo que Paulo estava antevendo para essa igreja. Pessoas que pareciam de Deus, que pareciam ovelhas, pessoas que pareciam convertidas, pessoas que pareciam cortadas pela graça de Deus, que pareciam nascidas de novo, mas que de repente elas iam se manifestar como aquilo que elas sempre foram: lobos vorazes, obreiros da iniquidade. E Paulo disse, olha, tudo aquilo que eu ensinei pode ser destruído por essa gente, se vocês não ficarem vigilantes, pastores, se vocês não ficarem atentos, se vocês não pastorearem o rebanho como o rebanho tem que ser pastoreado. No versículo 31, ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha, irmãos, se o pastor não vigiar, se o pastor não é um pastor constituído por Deus, vocacionado por Deus, se ele não é capaz de ensinar a igreja todo o desígnio de Deus, os lobos vorazes penetram na igreja e não poupam o rebanho. Quem são esses lobos vorazes aqui? Falsos cristãos. Falsos cristãos. Como é que eles devoram o rebanho? Falam coisas, por exemplo, que denigrem a imagem do verdadeiro pastor. Eles trazem ensinamentos que pervertem o evangelho de Jesus Cristo. Eles tomam atitudes que envergonham o nome do Senhor. Trazem para dentro da igreja ensinamentos que roubam a glória de Deus, perverte a verdade sagrada, corrompe a vida espiritual do povo de Deus. Está aqui. Sempre quando há enchentes em São Paulo, chove muito, há muito alagamento, você vê que o pessoal que faz programa de televisão, os noticiários, ficam dizendo assim, olha, cuidado, a Defesa Civil está avisando, não entre na água, fique num lugar seco, não pise nessa água, essa água está contaminada, essa água está infectada, essa água tem urina de animais, urina de rato, se você pisar nessa água, você pode contrair doenças seríssimas, você pode até morrer. Irmãos, há tipo de atitudes, há tipo de ensinamentos, que se você não tiver cuidado, se você se envolver, olha, pode destruir a tua vida espiritual, pode adoecer você espiritualmente. A maioria da igreja de Jesus no Brasil está doente espiritualmente. Sabe por quê? Porque no nosso país principalmente, apesar que no mundo inteiro está a mesma coisa, aqueles que se dizem de Deus não têm tido o hábito de aprender da Bíblia. O evangélico, o crente no Brasil, ele tem o hábito de quê? De ouvir aquilo que se fala no rádio, aquilo que se fala num programa de televisão, aquilo que ele lê num livro escrito por pastores americanos. Por isso que hoje, qualquer indivíduo que cisme de ser pastor, no outro dia ele tem seguidores. Basta comprar um palitozinho, botar uma gravatinha, comprar uma Bíblia, aluga um pontozinho, um prédiozinho, coloca umas cadeirinhas de plástico, é o que todo mundo faz hoje, e coloca um nome na frente: Igreja Evangélica Caminho para o Inferno.
No outro dia está cheio de gente. O cara começa a distribuir óleo ungido, sal ungido, rosa não sei das quantas, começa a fazer promessa: se você vier aqui, Deus vai te enriquecer, você vai ficar rico, vão acabar os teus problemas, Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. O cara no outro dia está lá. Você congrega onde? Na igreja evangélica Caminho para o Inferno. Nem pensa no que está dizendo. É engraçado, mas é sério, irmão. É engraçado, mas é sério. E não demora muito tempo. O cara não é só chamado de pastor, não. Aí ele já começa a usar título de bispo, de apóstolo, de reverendo. Então, hoje quando você liga o rádio, quando você sintoniza a televisão, olha, o que você mais vê são essa gente ensinando coisas, irmãos, que são verdadeiros venenos para a alma. Aquilo que eles ensinam é um verdadeiro veneno para o teu espírito. É um perigo. Por isso, cuidado. Porque quando a pessoa não tem conhecimento, ela liga uma televisão e tem um sujeito lá de terno, gravata, Bíblia, e bota lá pastor fulano, o cara já dá ouvido: não, Deus está falando comigo. Às vezes aquela palavra que o cara está transmitindo é um verdadeiro veneno para a alma. Vocês estão percebendo o quanto é perigoso isso aqui? Agora, quem é que tem a responsabilidade de orientar a igreja sobre essas coisas? Quem é que tem a responsabilidade? Os pastores, irmão. O pastor vocacionado por Deus. Por isso que você vê aqui que o apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito grande no que diz respeito a essas coisas. Veja a preocupação desse homem. Você quer ver? Vá um pouco à frente. Em 1 de Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Isso é uma epístola pastoral. É uma epístola que Paulo escreveu para o pastor Timóteo, pastor de uma igreja em Éfeso. E ele disse a Timóteo: Timóteo, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestarem a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogia sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Olha, eu admoestei você para você permanecer ainda em Éfeso, para você exortar certas pessoas, para que elas não ensinem outra doutrina, para que elas não ensinem outro evangelho, a não ser este que eu prego e que eu recebi da boca do justo. O que é outra doutrina? É tudo aquilo que não está de acordo com o evangelho que Paulo recebeu de Jesus Cristo ressuscitado. Se não se encaixa com a revelação que ele recebeu de Jesus, se não se encaixa com o evangelho da graça, é outra doutrina. E o que são fábulas? São as doutrinas que os homens inventam, aquelas coisas que não têm nenhum valor espiritual, não tem nenhuma serventia para a vida espiritual. Aqui no versículo 6, ele diz: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Olha, quem se desvia da palavra da graça de Deus se perde em loquacidade frívola. Se perde em coisas fúteis, em coisas vazias, começa a se envolver com coisas que não acrescentam absolutamente nada à vida espiritual. Irmãos, toda pessoa que se desvia do evangelho da graça de Deus, ela se perde em coisas inúteis, em coisas que não têm nenhuma serventia, em coisas que não exaltam o Senhor Jesus, pelo contrário, difamam Jesus. Por isso que eu, como pastor da igreja, como bispo desse ministério,
eu tenho uma obrigação de ensinar você essas coisas aqui. Porque senão, você começa a ouvir no rádio, na televisão, às vezes vem alguém de lá e te empresta um livro, e sem você se aperceber, você começa a se perder em loquacidade frívola. Você não tem conhecimento. Então eu tenho que estar ensinando sempre, ensinando, para que você vigie. Aqui no capítulo 6 dessa mesma epístola, 1 Timóteo capítulo 6, veja a preocupação desse homem. Versículo 3 em diante, ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, segundo a graça, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Está vendo? Se alguém não concorda com as sãs doutrinas, com as sãs palavras, com o evangelho da graça, se alguém não concorda com a predestinação, com a preexistência, com a segurança eterna da salvação, se alguém não concorda que na cruz do Calvário Jesus derrotou o diabo, expulsou o príncipe desse mundo, colocou os demônios em algemas eternas, ele diz: são pessoas cheias de si. Essa gente, eles gostam de discussões, eles gostam de ficar batendo boca com coisas inúteis, eles difamam os outros, levantam suspeitas malignas, promovem brigas, sabe? Rebeliões. Quem que faz essas coisas? Homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Eles ensinam outra doutrina, não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. O último culto que eu fiz aqui, antes de viajar, para ir a Natal e Recife, terminamos o culto domingo, um irmão: pastor, tem um irmão que já veio aqui na igreja, tal, e ele mandou um livro para o senhor. Aí eu peguei o livro, levei. Uma semana depois eu digo: deixa eu ler esse livro, abri. O livro era todo sobre o sábado. O cara é adventista. Quer dizer, tanta coisa maravilhosa que esse cara já ouviu na igreja. Aí o cara vem mandar um livro para mim, para dizer: não, porque o sábado, o dia de descanso é sábado, não pode ser domingo. Domingo foi a igreja católica que criou, que não sei o que. Só bobagem. Outro dia um mandou um e-mail para mim também falando isso. Não, é sábado. O Senhor disse: 6 dias trabalharás. O 7º, que é o sábado, é o dia de descanso. Você dedica todo a Deus. Aí eu mandei para ele: engraçado, né? E vocês não cumprem o mandamento. Eu provoquei, aí ele mandou a resposta: por que não cumpre? Eu digo: porque vocês só trabalham 5. Descanso sábado e domingo também, bando de preguiçoso. É para trabalhar, então devia trabalhar 6 dias. Se você acha que é só sábado e domingo é domingo, então começa a trabalhar domingo, preguiçoso. Se é para cumprir o mandamento ao pé da letra, como eles querem cumprir, então por que não trabalha domingo? Aí não veio uma resposta. E eu disse assim: está aqui, mostrei lá no Velho Testamento. Se alguém não guardar o sábado, o dia de descanso, na época da lei dizia assim: esse alguém será levado até as portas da cidade e será apedrejado até que morra. Eu digo: quando um adventista não guarda o sábado, trabalha no sábado, vocês fazem isso? Aí não veio mais resposta. Não veio mais resposta nenhuma, né? Você vê, o cara começa a se perder em loquacidade frívola. Volte lá em Atos, capítulo 20, versículo 30.
E que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Você vê? Homens falando coisas pervertidas. Só uma mente pervertida pode falar coisas pervertidas. O nosso país está cheio de pessoas falando coisas pervertidas em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Coisas pervertidas, que a salvação se perde, que para Deus abençoar, você tem que dar todo o dinheiro. O cara traz um pastor americano chamado Mike Murdock e põe o cara lá 40 minutos numa televisão. O cara diz: não, eu sou um profeta de Deus. Estou falando de Silas Malafaia. Eu sou um profeta de Deus. Vocês vão mandar R$900 e Deus vai abençoar a vida de vocês. Depois trouxe um outro, agora é 1.000. Isso é falar coisas pervertidas, irmão. O outro diz: põe um copo com água na frente do rádio que eu vou abençoar a água. Isso é falar coisas pervertidas. Faça a corrente dos empresários, que Deus vai tornar você um empresário vitorioso. Isso é falar coisas pervertidas. Só uma mente pervertida pode ensinar essas coisas. Somente uma pessoa que está privada da verdade pode criar falsos ensinamentos que vão simplesmente destruir a vida espiritual do povo. Porque destrói. Antes de começar esse culto, o irmão veio falar comigo aqui. Quem chegou cedo deve ter visto, que eu fiquei conversando aqui uns 3 a 5 minutos com ele. Está vendo? Esse pastor, tem 4 semanas que eu venho aqui. Mas eu conheço o senhor mais de 20 anos atrás. Quando o senhor era da Seita Universal, ali perto da Praça da Lagoinha. Do Robalto, né? É a Praça do Robalto, aquela ali? É. E ele disse: pastor, um dia o senhor ensinou e cumpri. O senhor mandou dar todo o dinheiro e voltar a pé para casa. Eu dei todo o dinheiro e voltei a pé para casa. Lá para dentro, para Bela Vista, não sei para as quantas. E ele diz assim: eu estou graças a Deus, porque Deus iluminou os teus olhos. Iluminou os meus também, o dele, porque está aqui, ó. Isso agora eu estou conhecendo a verdade. Você vê? Coisas pervertidas, coisas que destroem a vida espiritual do povo, que arrasa com as pessoas, que põe as pessoas, irmãos, no fundo do poço. Então a igreja hoje está cheia de homens falando coisas pervertidas, e o povo está tão fanatizado por essas perversões que o povo se recusa a dar ouvidos à verdade de Deus. Fica tão fanatizado por essas coisas que ele se recusa a dar ouvidos à verdade. Olha, Paulo predisse isso. Vamos lá, 2 Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Você sabe que essa epístola aqui foi a última que ele escreveu. E quando Paulo escreveu essa epístola, Paulo estava preso, dentro de uma prisão. E a preocupação de Paulo não era com a vida dele. E ele sabia que a vida dele corria risco. Tanto corria que ele morreu decapitado. Mas ele escreve para Timóteo: olha a preocupação desse homem. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, com toda paciência, para suportar a ofensa. Muitos vão te ofender, Timóteo, muitos vão te chamar de herege, de falso profeta, vão esculhambar com você, mas exorte com longanimidade, com paciência e com verdade, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Se recusarão a dar ouvidos à verdade,
Aqui, ó. Não vão suportar a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O evangelho da graça de Deus, o alimento sólido, a palavra pregada sem mistura. Haverá tempo que não suportarão uma sã doutrina. Vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. O que é uma pessoa que se cerca de mestres segundo a sua própria cobiça? É aquela pessoa que procura se cercar de outras que falem para ela aquilo que ela gostaria de ouvir e não aquilo que ela precisa ouvir. Tem gente que adora ir para um lugar que o pastor diga assim: olha, fica tranquilo que Deus vai fazer você ficar rico. Aguenta firme, que Deus vai te dar um alto salário, vai fazer de você um grande empresário, você vai ter casa própria, não vai demorar muito, você vai comprar o teu automóvel, sabe? Então, como uma pessoa é obcecada por bens materiais, ela vai se cercar de mestres que alimentam essa cobiça que ela tem. Depois ele diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que verdade é essa que ele se recusa a dar ouvidos? Que só há um evangelho, não existe 4, como a tradição mentirosa da igreja estabeleceu. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que trazem um relato do ministério terreno de Jesus, Cristo, o cumprimento da lei. Evangelho para a igreja só tem um, e esse evangelho único foi revelado a Paulo e está aqui nas 14 epístolas de Paulo. Ele se recusa a dar ouvido a essa verdade. Diz que é heresia. Quando você fala aí fora que o diabo está em algemas eternas, você já experimentou o que acontece? Já percebeu? Olha, eles ficam com raiva. Se você disser assim: irmão, que tristeza, né? O diabo está levando vantagem, né? Todo dia o diabo está jogando milhares e milhares de filhos de Deus no inferno. Todo mundo fica feliz. É mesmo, meu irmão. É triste, mas é realidade. Coitado de Deus. Agora diga: não. Nenhum filho de Deus se perde. Nenhuma ovelha jamais se perderá. Você compra uma briga pro resto da vida. O cara quer voar na tua jugular e chupar o sangue. Como é que é? Você está dizendo que o diabo está preso? Como é que você faz uma coisa dessa com o diabo? Coitadinho do diabo, está pensando o quê? Ele está solto, ele está com a corda toda, ele está fazendo, está acontecendo. Ou estou falando alguma bobagem? Se recusarão a dar ouvidos à verdade, mas vão dar ouvidos a fábulas. Que fábulas são estas? Que o demônio está aí solto, que o demônio está em derredor. Cuidado, irmão. O demônio está em derredor. Se você abrir uma brecha, ele entra. Entra em você, rapaz. Se tivesse demônio para entrar em alguém que não tem, entrava ele em você, em mim não. Eu estou lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, meu irmão. O meu espírito se tornou um espírito com o Senhor. Não tem outro espírito que possa entrar nesse meio. Não tem. Corrente de libertação é uma fábula. Culto para buscar o Espírito Santo. Eu sinto uma pena. Gente, 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro de um movimento religioso e dizendo: eu não sei por que Deus ainda não me batizou com o Espírito Santo. Eu vou todo domingo para o culto de busca. Busca? E ele está perdido? Quando a Bíblia diz, depois que você ouve a palavra da verdade, não é a palavra da mentira, o evangelho da tua salvação, tendo nele crido, você é selado, batizado, ungido pelo Santo Espírito da promessa, aleluia. O batismo com o Espírito Santo se dá no momento que você ouve a palavra da verdade e crê. E aí há uma transformação radical na tua vida. Transformação radical na tua vida. Culto para quebrar a maldição, isso é uma fábula. Fábula. Fogueira santa, isso é uma fábula. E eu fico impressionado
Com que facilidade essa gente consegue induzir o povo a se entregar a fábulas? Com que facilidade? O cara estava na rádio dizendo assim: irmãos, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém passar por mim, sairá, encontrará pastagem. Então, sexta-feira que vem, você vai passar pela porta. Aí compra uma porta de madeira, esses portais de madeira, bota no lugar chamado igreja e manda as pessoas passarem dizendo: oh, isso aqui representa Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Quando você passar por essa porta, você está abençoado. Acabou todos os seus problemas, você é curado, acabou o seu sofrimento. E ficam as pessoas, ao invés de serem cristianizadas, elas estão sendo cretinizadas. Bando de gente bobo, passando. Hoje eu passei pela porta. Cuidado, que se ela cair na tua cabeça é pesada, ela mata. Né? Ah, Jesus. Olha, irmãos, é ouvindo essas coisas, é se envolvendo com essas coisas, que as pessoas começam a se perder em loquacidade frívolas. Por isso, cuidado. O perigo não está lá fora. O perigo está aqui dentro. O perigo é aqui dentro. Os lobos vorazes se estabelecem aonde? No nosso meio. Eles vêm para destruir o rebanho. Essa semana eu estava vendo o noticiário na televisão, aí o cara falou assim: milionário é preso aplicando golpe. Aquilo me chamou a atenção. Poxa vida, se o cara é milionário, para que ele está aplicando golpe? Se já é rico, tem dinheiro. Aí me chamou a atenção, digo, eu vou esperar essa notícia para eu ver. Não sei se alguém aqui viu. E realmente, um rapaz novo, 32 anos, filho da família Schincariol, que é dono de uma grande cervejaria no Brasil. Alguém assistiu essa notícia? Algumas pessoas assistiram, né? Garoto, 32 anos, boa pinta, bonitão, malhadão, barriga tanquinho. Cuidado, viu? Às vezes é melhor um barrigudinho. Cheio de dinheiro, as fotos dele no mundo inteiro, tudo quanto é país o cara anda, cheio de mulher para tudo quanto é lado, mulheres bonitas, mulheres espetaculares. Só que o cara começou a gastar além do que devia gastar. Aí começa a sentir necessidade de mais dinheiro, né? E olha o que é que o cara faz. Ele se aproxima de um rapaz que nasceu na mesma cidade, foram criados juntos, só que ele nunca quis amizade com aquele, porque aquilo era pobre. E ele era rico, já era de uma família rica. Só que o amigozinho pobre de infância, que ele nunca quis amizade, trabalhou, construiu sua vida, criou uma empresa de cosmético, prosperou, ficou um homem de condição financeira muito boa. E ele cria fórmulas de cosmético, de tratamento de beleza, e algumas dessas fórmulas ele vende para grandes empresas lá fora no exterior, empresas que têm condições de espalhar pelo mundo inteiro. Então uma fórmulazinha que ele cria e que deu certo e que ele vende é 10 milhões de euros que a empresa lá fora paga só pela fórmula, e ele ainda vai ganhar royalties. Tudo que a empresa vender ainda vai ter um percentual. Aí quando esse filhinho de papai da família Schincariol se viu no aperto, se aproximou do outro. Mas, poxa, rapaz, você não podia deixar eu representar a tua empresa lá fora? Eu conheço muita gente, eu conheço gente da Arábia, eu conheço gente da África, eu conheço empresário do mundo inteiro. Eu disse, tudo bem. Só que fez amizade. Passou a frequentar a casa, dormia, tinha a chave da casa, toda a confiança. Porque quem é que ia imaginar que um cara desse ia fazer o que ele fez? Sabe o que é que ele fez? Armou um assalto, contratou 3 marginais,
Ele sabia toda a rotina da casa, sabia tudo como estava na casa. Foram assaltar a casa do cara, levaram o notebook onde estavam as fórmulas. Ele sabia que estava naqueles notebook. Não roubaram nada de valor. Só levaram os computadores, as coisas todas e foram embora. Chama a polícia. E o rapaz dizendo, olha, a polícia perguntava se eu tinha algum suspeito. Eu digo, não tenho. Nenhum. E eu jamais ia desconfiar dele. Ele é um rapaz rico. Se tornou meu amigo. Toda a confiança da minha mãe, da minha casa. Dormia aqui em casa, dormia no meu quarto. Às vezes eu não estava em casa, ele vinha sozinho e dormia. Dei a chave da casa, tinha todo acesso à casa, porque era da minha total confiança. Só que o computador dele tinha uma programação, um chip, que se alguém ligasse em algum lugar, ele via pelo computador que ele abrisse na fábrica. Sabia quem estava usando e aonde estava usando. Esse que passou um tempo, um mês e pouco. Quando é um dia, e sei pá, estão usando o computador roubado. Deixa eu ver. Quem estava usando? O falso amigo. Aí a polícia foi e prendeu. Dormindo com o inimigo. Quantos já estiveram aqui no nosso meio? Quantos já disseram, pastor, estou contigo e não abro. Pelo Senhor dou minha vida, dá nada. Logo depois me traíram. Quantos que me apunhalaram pelas costas? Quantos que causaram sérios prejuízos ao nosso ministério? Está aqui, ó. Dentre vós mesmos se levantarão lobos vorazes. Por isso tem que ter cuidado. Cuidado com quem você faz amizade. Cuidado com quem você leva para dentro da tua casa. Não é porque está na igreja com a Bíblia, assim no culto, cantando. Ah, é de Deus. É de Deus? Observe os frutos. Tem fruto de conversão. Tem fruto de novo nascimento. Tem fruto de ser uma nova criatura. Observe, muito cuidado. Porque não pouparão o rebanho. Quem imaginava que nós já passamos por coisas aqui que você se lembra muito bem tão recentemente? Quem imaginava que ia acontecer aquilo? Que quem devia cuidar do rebanho estava querendo papar o rebanho, né? E às vezes o disfarce é tão bem feito que por mais que você olhe, você não consegue ver. Você vê, Paulo não disse quem era. Eles olham, Deus está me inquietando que tem gente aí que é só o das costas, vai mostrar as garras. Mas ele não sabia quem era. Mas que tem. Por isso que ele disse, vigie. Vigie. Cuidado. Atenção. Cuida da tua vida. Às vezes a pessoa vem de lá, se intromete no nosso meio e está no ouvido do outro. Olha, eu queria convidar você para ir lá na igreja de onde eu vim. É tão legal lá. Ué, se é tão legal, por que que veio para aqui? Percebeu a astúcia? Que dificuldade nós temos de evangelizar, não é? A Salete saiu daqui sem motivo, sem razão, né? Não fazia nem 12 meses que estava cuidando da feirinha. Parecia uma pessoa que queria se entregar à obra. Apesar que eu disse à minha mulher, ela não tem frutos de conversão. Não, mas ela pediu porque quer ajudar, para falar com você. Eu digo, bom, para não dizer que eu não deixa ela cuidar da feirinha. Mas eu já tinha dito isso. E eu nunca vi fruto de conversão mesmo. Não é porque saiu não, nunca vi. Só que eu não vou chegar aqui e ficar dizendo. Foi embora. Agora fica indo na casa de um e de outro. Foi na casa da dona Magna. Foi, dona Magda? Vamos lá para onde eu estou, é tão legal lá. Isso não é uma coisa diabólica? Me diga. Não é querer destruir a vida do outro? O cara não quer ir para o inferno, só quer levar sempre uma turma, né? Lúcifer arrastou com a sua cauda 1/3 dos anjos. Por que quando estava aqui nunca evangelizou, nunca procurou trazer pessoa para cá?
Aí depois que traz, vai na casa de um, na casa de outro. Não, vamos para lá. Lá é bom. É bom nada. Nem pastor tem. Tem um cara usando título de pastor, que já esteve aqui. Queria ser pastor, foi reprovado. Separou da mulher. Largou a mulher e 2 filhos. Se juntou com uma menininha de 18 anos. Vivia tomando cerveja ali na esquina e fumando. E de repente se irmou, não, eu vou ser pastor de qualquer jeito. E tem uns cafajestes que aceitam esses caras. E põe lá, porque o objetivo deles é arrecadar dinheiro. Vigiai. Vigiai. Vigie. Olho vivo, porque cavalo não desce escada. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Vamos ficar de pé.